alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje na nossa videoaula nós estaremos falando sobre a expansão e o colapso do mundo socialista. Essa videoaula será dividida em 3 partes, tá bom? O nosso primeiro foco, dessa primeira parte aqui dessa videoaula vai ser falando sobre a expansão do socialismo, tá? No pós-guerra e na região do leste europeu. Então, bora iniciar mais uma videoaula? Primeiramente, temos que lembrar assim o seguinte, que a União Soviética, ela vai acabar, vencendo a Segunda Guerra Mundial, que todo mundo já sabe aí que os russos eles vão acabar invadindo a Alemanha, e com isso eles vão conseguir fazer com que os alemães, eles, acabem, vamos dizer assim, desistindo da guerra, se entregando, E a gente sabe que após a Segunda Guerra, vai ter um período que a gente vai chamar de Guerra Fria. E os principais países que vão acabar se destacando nesse período vai ser União Soviética e Estados Unidos. Mas como o nosso foco aqui dessa videoaula é falando sobre a expansão do socialismo, então a gente tem que observar assim o seguinte, que a região do leste europeu, ela vai acabar recebendo muita influência, da União Soviética e, consequentemente, muitos desses países vão acabar se tornando socialistas. Então aqui nessa videoaula eu estarei falando para vocês, sobre esse processo, vamos dizer aí, de fortalecimento do socialismo. De que forma isso daí acabou ocorrendo? Temos que lembrar que muitos desses países, que foram recém-libertos, até porque muitos foram invadidos durante a Segunda Guerra Mundial, a gente começou a observar, que a União Soviética, ela vai acabar fazendo muita influência, no leste europeu e, consequentemente, nas eleições também que vai ocorrer em alguns países. A gente observa que a União Soviética ela tem como principal objetivo nessa expansão do socialismo principalmente para fortalecer as suas fronteiras e fazer, vamos dizer assim, que o mundo ocidental capitalista acabasse, vamos dizer assim, não desestabilizando a União Soviética. Por esse motivo, a gente já falou sobre esse assunto, na videoaula falando sobre a Guerra Fria e a União Soviética, de que forma ela vai se fortalecer? Criando aí 2 instrumentos. O primeiro vai ser a Cominform, que nem vocês conseguem observar aí no vídeo, que nada mais vai ser, do que uma ajuda política externa desses países que estão implantando o socialismo. Então, assim, é como se a União Soviética, vamos dizer assim, ela tentasse intervir e ajudar a administrar aqueles locais, tá? Que foram recém-implantados o socialismo. Além disso, ela também vai implantar o que a gente, conhece como Comecon, que vai ser ajuda financeira. Não podemos esquecer que todos esses países saíram da Segunda Guerra Mundial totalmente devastados, falidos, então, assim, destruídos, e por esse motivo, a União Soviética tentando se fortalecer, ele vai acabar criando o Comecon. Tudo isso daí vai acabar influenciando a região da Europa Ocidental a partir do ano de 1947, que é literalmente quando começa nessa briga, vamos dizer, essa guerra ideológica com os Estados Unidos, que é mais popularmente conhecida como Guerra Fria. Então, vamos aqui, falar um pouco sobre a expansão do socialismo no leste europeu. E nem vocês conseguem observar aí no mapa, e nos slides, eu coloquei para vocês, alguns países e como é que foi o processo, vamos dizer assim, da implementação. Nesse caso, eu vou iniciar aqui com a Polônia, até porque a Polônia a gente sabe que vai ser uma região aí que vai acabar sofrendo muito após a Segunda Guerra. Que nem vocês conseguem observar que a partir do ano de 1946, eleições elas foram proclamadas na região da Polônia e a gente consegue observar que o partido, socialista, ele vai acabar, vamos dizer assim, tendo uma maioria nessas eleições. Teve um líder que ele era totalmente opositor, e ele vai, vamos dizer assim, vai ser uma pedra no sapato, literalmente, desses socialistas, que era o Stanislau. Esse cara, após essas eleições e o fortalecimento do socialismo, ele vendo que não tem forma, vamos dizer assim, de continuar lutando contra, vamos dizer, essa nova forma de governo, ele vai acabar fugindo para a Inglaterra e quem vai assumir, o cargo de primeiro-ministro vai ser o líder do Partido Comunista, que é o Joseph, tá? E aí sim, o Joseph, ele vai acabar se alinhando à União Soviética. Então, a gente consegue observar aí, que a União Soviética, ela acabou, vamos dizer assim, agregando a região da Polônia, a sua nova forma política.
Temos aqui a Bulgária também, né? Não podemos esquecer que a Bulgária, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ela vai ser invadida, né, pelas tropas nazistas. E só para vocês terem uma ideia, eles vão lutar muito contra essa intervenção. Claro que após a queda do nazismo, né, vamos dizer assim, o primeiro ato que esses caras vão fazer vai ser proclamar a República Popular da Bulgária. E, né, quem é que vai ser o grande líder aí, né, dessa República Popular da Bulgária? Nada mais vai ser do que o Partido Comunista Bulgaro. E, né, que nem a gente consegue observar, a Bulgária, até como uma forma, vamos dizer assim, de se fortalecer e de se prevalecer, ela vai acabar também se aliando à União Soviética. Então, no caso aqui da Bulgária, a gente vê, né, que todo esse processo, né, vamos dizer assim, dessa adesão ao socialismo, talvez tenha sido muito influenciado por esse governo nazista. Não podemos deixar de falar também sobre a Romênia, tá? Novamente que após a Segunda Guerra Mundial, por mais que tenha se finalizado, eles vão continuar ainda com a sua política monárquica. Não podemos esquecer que o rei da Romênia ele vai ser um dos líderes aí que vai lutar muito contra, né, o Hitler. E claro que depois, né, que as tropas nazistas elas acabam deixando essa região, a gente observa que o socialismo aos poucos ela vai entrando dentro desse governo monarquista. E, né, que nem a gente consegue observar, no ano de 1948, a Romênia ela deixa de ser uma monarquia e ela implanta a República Socialista da Romênia. E que nem a gente consegue observar, né, quem é que se ascende ao poder, nada mais vai ser, né, do que, vamos dizer assim, o próprio Partido Socialista. E a gente consegue observar que a Romênia ela vai ter uma característica um pouco diferenciada dos outros países, porque logo assim, quando os socialistas eles sobem através da via eleitoral, eles já vão começar a fazer as reformas, né, econômicas no seu país e sociais também, tá? E só para vocês terem uma ideia, muitas dessas práticas aí, né, dessas reformas, foi baseado, né, naqueles planos que a gente já estudou falando, né, vamos dizer assim, as reformas que foram implantadas na União Soviética, tá bom? Temos aqui também a Tchecoslováquia, né, a Tchecoslováquia aí vai ser uma região, vamos dizer aí, bastante importante também, porque, que a gente consegue observar, após a Segunda Guerra Mundial, né, na Tchecoslováquia, quem vai governar essa região vai ser o que a gente vai dizer são dois partidos, né? Vai ser uma junção de partidos. Então, vai ter apoiadores do socialista e não apoiadores do socialismo. E só para vocês terem uma ideia, esse governo aí, essa coalizão vai durar até o ano de 1948. Claro que, gente, imagine duas pessoas tentando governar com um pensamento totalmente diferente. Vai acabar se tendo conflito, vai se ter tensão sim, e que nem a gente consegue observar, né? Quem vai acabar se prevalecendo vai ser o socialismo. E aí sim, né, quando eles se alinham de fato ao pensamento socialista, ao governo socialista, a gente consegue observar que, né, ele acaba se alinhando aí com a União Soviética. Até porque se o socialismo ele ascende, se ele sobe ao poder, é porque recebeu muita ajuda, muita influência aí da União Soviética. Tudo bem? Vamos aqui então falar sobre a Hungria. A Hungria, gente, que nem vocês conseguem observar aí no mapa, né? Após a Segunda Guerra Mundial, vai se permanecer a política que já era vigente, que era a democracia liberal. Só que a gente consegue observar que essa região, os socialistas, eles são a maioria. E eles conseguem sempre, gente, se adentrar naqueles governos. E aos poucos eles vão mostrando a sua influência e a própria população, vamos dizer assim, através, né, vamos dizer assim, de benfeitorias que muitos desses governos socialistas acabam fazendo de imediato para a população, eles acabam, vamos dizer assim, aderindo, né, vamos dizer assim, essa popularização do socialismo. E no caso da Hungria, vai ser a mesma coisa. Os socialistas, eles vão conseguir, sim, né, subir ao poder, só que eles vão ter uma prática totalmente diferente, porque eles descaradamente vão começar a caçar todos os opositores. Então, assim, ou você era socialista,
ou você ia ser caçado, né? Então, imagine, vai ser um período aí que muitas pessoas vão acabar se exilando em outras regiões e muitos vão acabar até sendo, né, assassinado. Só para vocês terem uma ideia, apenas, né, no ano de 1948 é que vai surgir o Partido Operário Húngaro. E aí sim, né, essa nova política, eles vão acabar se alinhando, né, com a União Soviética, o Partido Operário Húngaro, e aí sim eles vão acabar dominando toda a região da Hungria. E o que vai se prevalecer no governo vai ser o socialismo, tá? Que nem a gente consegue observar aqui, né? Claro que eu vou estar falando para vocês, na parte 2 do vídeo, né? Sobre as denúncias, né? Que vai acabar ocorrendo aí após a morte de Stalin. E só para vocês terem uma ideia, né? Depois do 20º Congresso, que acabam mostrando todos os abusos, absurdos que o Stalin fez durante seu governo, a Hungria, né, ela vai tentar sair do regime, mas os governantes da União Soviética vai acabar não permitindo isso daí. E, gente, na Hungria, só para vocês terem uma ideia, vai acabar tendo, assim, uma intervenção militar muito grande, que foi através do Pacto de Varsóvia. E só para vocês terem uma ideia, os militares, gente, eles vão assim fazer, vamos dizer assim, um massacre naquela região. E isso tudo por qual motivo? Para fazer com que, né, o socialismo ele continue sendo vigente na região da Hungria. Isso daqui, né, aos poucos começa a mostrar para o mundo que o regime socialista, que até então ele era visto como algo bom, né, que fazia um benefício para a população, ele aos poucos começa a mostrar que ele era um governo totalmente repressivo, que ele não aceitava discordância. Então, vamos dizer assim, tudo que ele pregava, ele acabava, vamos dizer assim, de fato não cumprindo. Então, essa repressão que acaba ocorrendo na Hungria, né, vai trazer bastante, vamos dizer assim, essa visão ruim para os governos socialistas. Tudo bem? Temos aqui, né, falando um pouco mais aí sobre a região do leste europeu. Já falamos vários países e eu vou dar continuidade aqui falando mais 3, tá? Então, o nosso foco agora é falando sobre a Iugoslávia. Só para vocês terem uma ideia, gente, sempre vai ocorrer após a Segunda Guerra, tá? Claro que lá na Iugoslávia, após a Segunda Guerra, né, vai ser proclamada a República Socialista Federativa da Iugoslávia, tá? Só que a Iugoslávia ela é um pouco diferenciada porque ela tinha, né, a gente vai dizer aí, ela era composta por 6 regiões. Então, era pela Sérvia, pela Croácia, pela Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, pela Macedônia e também pelo Montenegro. E só para vocês terem uma ideia, né, por mais que todas elas pertencessem à Iugoslávia, cada um, vamos dizer assim, ela tinha seu direito, né, e acabava, vamos dizer assim, também tendo sua soberania. E uma coisa assim totalmente descaracterizada das outras regiões era que a Iugoslávia ela era totalmente independente da União Soviética. Então, ela era sim, né, um país socialista, mas assim ela não tinha relação nenhuma, né, da União Soviética. E só para vocês terem uma ideia, de todos esses países que a gente está falando socialista, a Iugoslávia ela vai acabar se destacando por algo totalmente diferenciado, porque eles vão sim, né, ter relações comerciais com a região que a gente fala, né, que seria das nações ocidentais, ou seja, ela vai fazer comércio sim com a região capitalista. E isso é algo totalmente inovador que outras regiões socialistas não tinham essa prática aí, tá bom? Vamos aqui então falar sobre a Albânia. A Albânia, gente, lá na Albânia, só para vocês terem uma ideia, já tinha um governante, tá? Chamado Enver Hoxha, e ele já lutava, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial contra as forças fascistas. A Albânia, gente, ela vai ser ocupada pelos italianos. Claro que após a desocupação, após o fim, né, da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a observar aí, né, que Enver Hoxha, ele sobe novamente ao poder, tá? Ele vai assumir o cargo e aí sim ele vai implantar o socialismo. Só que vai acabar ocorrendo aí, né, vamos dizer assim, algo totalmente novo. Porque quando Stalin, ele acaba morrendo, né, o Enver Hoxha, ele vai fazer, assim, algo totalmente inovador, porque ele vai cortar
relações com a União Soviética. Qual, né, o princípio dele? Não podemos esquecer que o Nikita, né, que vai ser o próximo governante aí depois de Stalin, ele vai acabar fazendo denúncias. E assim, ele vai falar muita coisa ruim, gente, sobre Stalin. E muito, o que eu posso dizer para você, desses governantes aí socialistas, eles não aceitavam que falassem mal do Stalin, porque querendo ou não, o Stalin, por mais que ele tivesse, hoje a gente sabe que ele foi um ditador, né, que ele matou muitas pessoas, entre outras coisas mais, mas ele era visto realmente como um bom governante, né? Então, praticamente a gente consegue observar que a Albânia, quando ela corta relações com a União Soviética, ela acaba, assim, se auto-isolando, né? Então, ela vai ser, sim, um país socialista, mas ela vai ficar numa região ali totalmente isolada, sem qualquer tipo de ajuda financeira ou influência da União Soviética. Tá bom? Vamos aqui, então, né, poder finalizar falando sobre a Alemanha Oriental, ou mais popularmente conhecida como a República Democrática Alemã. Eu não sei se vocês se lembram, né? Na videoaula, quando eu citei para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial e também as aulas, né, falando sobre a Guerra Fria, a gente falou que a Alemanha, ela foi dividida em 4 zonas de influência, né, para os 4 países vencedores, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha, ela vai ser dividida entre a União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França. E, né, vamos dizer assim, ela acaba ficando em 2 zonas de influência, o capitalismo, que seria Estados Unidos, Inglaterra e França, e o socialismo, que nesse caso seria a União Soviética. A Alemanha Oriental, ela seria de propriedade, vamos dizer assim, da União Soviética, tá? E que nem a gente consegue observar, né, qual o regime que foi, vamos dizer assim, instalado na Alemanha Oriental? Vai ser o regime socialista, tá? E só para vocês terem uma ideia, quando o Stalin ele acaba assumindo aquela região, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é iniciar os planos quinquenais que ele já tinha feito, né, na União Soviética, ou seja, nesse caso, tentar investir na indústria pesada. E uma coisa assim que ele vai fazer, que é renunciar, né, todos aqueles tratados, não sei se vocês se lembram lá do tratado que a Alemanha assinou após a Segunda Guerra, em que praticamente ela tinha que pagar, assim, indenização, fazer um monte vamos dizer assim, fazer um monte de coisas, assim, para as nações vencedoras. E o Stalin, praticamente, ele acaba renunciando esse tratado aí. Então, só para vocês terem uma ideia, né, até uma forma de fazer com que a Alemanha Oriental, ela tente, né, crescer e acompanhar aquele ritmo acelerado que estava ocorrendo no mundo. Tá bom, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode deixar aí no comentário que eu estarei respondendo, tá? No vídeo 2, eu estarei falando para vocês sobre a expansão do socialismo, mas na região asiática. Tá bom, gente? Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma.